Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira. No vídeo da semana passada, expliquei o que era a síndrome do complexo de carne, além de falar sobre as principais manifestações clínicas. Aliás, se você não assistiu esse vídeo, te convido a assistir, clicando no card aqui ao lado ou no link que está na descrição desse vídeo, tá? E hoje nós vamos continuar falando sobre o complexo de carne, mais especificamente falando de como nós realizamos o diagnóstico e como deve ser feito o manejo da doença. Se você não é inscrito no canal, não perca mais tempo, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações porque aqui eu trago novos conteúdos toda semana para você se manter sempre bem atualizado. Então, falando sobre o diagnóstico, gente, o diagnóstico da síndrome do complexo de carne, ele é feito principalmente por critérios clínicos, tá? Mas ele também pode ser confirmado por testes moleculares, tá? E quando a gente utiliza esses testes genéticos, atualmente os testes genéticos eles só podem ser recomendados como teste adjuvante ali para indivíduos que atendem aos critérios clínicos ou para detecção de membros afetados de famílias onde o caso índice, ou seja, o paciente inicial abriga uma mutação já conhecida, tá? E qual o objetivo de nós recomendarmos o teste genético somente nesses casos? Exatamente para evitar uma observação médica desnecessária, de não portadores. Então, como eu falei, o diagnóstico ele é feito eh, ali na prática, basicamente por critérios clínicos, Esses critérios eles foram inicialmente proposto em 1998, foi revisado em 2001 e aí desde então esses critérios eles não foram mais modificados, tá? Esse diagnóstico clínico ele é bem preciso, tendo ali uma sensibilidade de quase 98%. Né? Esses critérios clínicos incluem 12 manifestações clínicas que definem os critérios principais para o diagnóstico e inclui mais dois critérios suplementares, relativos a testes moleculares e histórico familiar. E aí, pelo menos dois critérios principais, eles precisam estar presentes para estabelecer um diagnóstico, da doença, do complexo de carne. Além disso, a ocorrência ela deve ser confirmada bioquimicamente, histologicamente ou por imagem, conforme a necessidade, conforme ali a manifestação clínica. Tá? Já na presença de um critério suplementar, apenas uma única manifestação clínica já é suficiente para estabelecer o diagnóstico de complexo de carne. E aí, quais são esses critérios do diagnóstico clínico, Falando primeiro dos 12 principais critérios de diagnóstico que envolve os distúrbios de pigmentação ali com a pigmentação cutânea com distribuição típica, na borda dos lábios, conjuntiva, mucosa vaginal e mucosa peniana. E além disso a presença de nervos, tá? Já quando envolve mixomas, nós temos ali os achados de mixomas cutâneos e mucosos, mixomas cardíacos, mixomas mamários ou achados de ressonância magnética com supressão de gordura, ali sugestivo desse diagnóstico, e osteocondromixomas. Quando a gente fala de tumores endócrinos e hiperatividade, nós podemos encontrar displasia adrenal modular pigmentada primária, a PPNAD, ou uma resposta positiva paradoxal de glicocorticoides urinários devido à administração de dexametasona durante o teste de Lidley. Além disso, a acromegalia, devido ao adenoma produtor de GH, ou evidências de produção excessiva de GH. Podemos encontrar também tumor calcificante de célula de Sertoli, ou calcificações características na ultrassonografia testicular. E também nós podemos encontrar carcinoma da tireoide, ou múltiplos nódulos hipoecóicos na ultrassonografia da tireoide em pacientes jovens, tá? E aí tem outros achados, que é o chivanoma melanótico e o adenoma ductal mamário, tá?
Se vocês observarem, em alguns critérios eu coloquei aí na tela, né, um asterisco. Isso significa que esses critérios eles precisam ser confirmados histologicamente para a gente conseguir definir corretamente, tá? Falando sobre os critérios suplementares, nós temos dois, né, que é o parente de primeiro grau afetado e mutação inativadora do gene PRKAR1A. E aí falando sobre o manejo, tá, gente? Até o momento, né, não existe nenhuma frequência de monitorização estabelecido, né, baseado em estudos grandes com evidência de fato para o complexo de carne. Porém, é recomendado que a investigação clínica de todas as manifestações do complexo de carne seja realizada pelo menos uma vez por ano em todos os pacientes. Além dos portadores de mutação conhecida e que são assintomáticos, é muito importante ressaltar que essa monitorização ela deve começar desde a infância. E aí, né, falando sobre o monitoramento, né, a gente fala primeiro sobre as crianças, né, pré-púberes que devem ser examinadas da seguinte forma. A ultrassonografia cardíaca, ela deve começar assim que o diagnóstico for feito, né? Seja com base em dados clínicos ou genéticos. E ele deve ser realizado pelo menos uma vez por ano a partir deste momento, tá? Já nos pacientes ali com histórico de mixoma cardíaco, o rastreamento ele deve ser feito ainda mais frequente, né? De preferência a cada 6 meses devido ao risco aumentado de recorrência. Os pacientes eles devem ser submetidos a uma ultrassonografia inicial da tireoide, né, na primeira década de vida, e depois ela pode ser repetida de acordo com os achados clínicos. Tá? Também a triagem, né, das demais manifestações elas devem ser realizadas em pacientes menores de 5 anos apenas por exame clínico, né? Muito importante ressaltar isso. E aí, especificamente para o sexo masculino, a ultrassonografia testicular é recomendada ali na avaliação inicial e na presença de microcalcificações, né, ela deve ser ali repetida anualmente. Já em relação às imagens ovarianas e mamárias de pacientes do sexo feminino, a gente não precisa ter uma urgência tão grande, né, e elas podem tranquilamente ser adiadas até depois da puberdade. Também é importante, né, que o estadiamento puberal e a taxa de crescimento elas sejam monitoradas. Por quê? Os pacientes pediátricos com complexo de carne podem apresentar retardo de crescimento, né, que é um resultado possível devido a várias manifestações do complexo de carne, como por exemplo a síndrome de Cush, né, causada ali pela PPNAD, ou manifestações causadas por problemas hepáticos, tá? Por outro lado, a presença de tumor calcificante de célula de Sertoli funcional podem também estar associadas com a aceleração do crescimento e maturação. Já nos adolescentes e adultos pós-púberes, as investigações devem ser realizadas no diagnóstico inicial e anualmente a partir de então, incluindo triagem para mixomas cardíacos, né, com ecocardiografia. Se o resultado for positivo, ele deve ser repetido semestralmente, tá? Felizmente, a possibilidade de primeira ocorrência ela diminui com a idade, né? E é raro ali após os 50 anos. Também deve incluir triagem para a PPNAD, né, que é a displasia adrenal nodular pigmentada primária, com a medição ali de cortisol livre urinário, ACTH e supressão noturna com 1 miligrama de dexametasona. Se esses exames sugerirem hipersecreção de cortisol, o diagnóstico pode ser confirmado através de um teste de Lidley de 6 dias e uma tomografia computadorizada da adrenal. Tá? A gente deve fazer triagem também para acromegalia, né, através da medição de GH sérico, prolactina e fator de crescimento semelhante à insulina, né, que é o IGF-1. Tá? Em casos de achados anormais, é aconselhável a confirmação da hipersecreção de GH ali com um teste oral de supressão de glicose, tá? O TOTG, além de exames de imagem da região hipoficiária com ressonância magnética.
A triagem também ela deve incluir nesses pacientes para nódulos tiroidianos, né, através ali da ultrassonografia e avaliação adicional com a PAF, né, caso seja necessário, caso atenda aos critérios, tá? Nesse vídeo eu não vou falar quais são os casos que devem ser indicados à PAF, mas posteriormente eu posso fazer um vídeo sobre esse assunto. Nos homens, a gente faz a triagem do tumor calcificante de célula de Sertoli, né, através ali da ultrassonografia testicular. Um detalhe muito importante de lembrar é que esses casos, o acompanhamento não precisa ser tão frequente a ponto de nós precisarmos fazer o acompanhamento anualmente. Por quê? Esses tumores, ele tem uma progressão lenta, né? Então eu não preciso ter uma preocupação tão grande em relação a essa manifestação clínica. A gente faz triagem para os tivanomas também, né, através da ressonância magnética da coluna, uma vez no início da avaliação e posteriormente quando os sinais clínicos sugerirem a presença desse tumor, tá? Nas mulheres, a gente faz a triagem de mixomas mamários e dos adenomas ductais. Esse rastreio precisa ser feito usando exatamente os mesmos critérios que a gente utiliza para o câncer de mama, incluindo autoexame, avaliação clínica, mamografia e a ultrassonografia. Só que nessas pacientes a gente começa a avaliar mais cedo do que na população em geral, né? Às vezes antes mesmo dos 40 anos de idade. E caso seja encontrado algum achado, a ressonância magnética da mama é mais sensível no mapeamento dessas lesões, tá? Também nós fazemos triagem para lesões ovarianas, né, através ali da ultrassonografia transabdominal. Falando sobre o tratamento, gente, como o complexo de carne é gerada por um defeito genético constitucional, ainda não existe, né, nenhum tratamento para a doença em si. Então, a abordagem terapêutica adequada, né, que será ali utilizada, é baseada em cada manifestação clínica. Né? No caso dos mixomas cardíacos, é necessária a remoção cirúrgica, né? Porém, devido à alta taxa de recorrência, geralmente a reoperação ela é indicada, tá? Para os mixomas cutâneos e mamários, né, esses tumores, né, esses mixomas, eles podem ser removidos ali cirurgicamente, né, principalmente para fins cosméticos e também para fins de diagnóstico, né, já que é uma manifestação que precisa de confirmação histológica para correta identificação. Em relação à PPNAD, né, a displasia adrenal nodular pigmentada primária, a adrenalectomia bilateral tem sido normalmente sugerida, né, se o paciente apresenta ali manifestações evidentes da síndrome de Cush, tá? Existem alguns relatos do uso de mitotano também em doses mais baixas ali, numa dose que varia de 500 miligramas até 4 gramas, né, como tratamento desses pacientes. Porém, gente, além desses relatos mostrarem efeitos somente a longo prazo, né, nós devemos lembrar que esse medicamento ele pode provocar efeitos adversos significativos. Então, o médico precisa pensar bem caso ele considere usar esse medicamento, né, que é o conhecido aí nome comercial Lisotren. Em relação aos tumores calcificantes das células de Sertoli, normalmente é um problema que é tratado com orquiectomia, né? Porém, o fato desses tumores ocorrerem frequentemente bilateralmente e as manifestações serem benignas, né, foi levantado inclusive a questão, né, de considerar opções de tratamentos que possam preservar a fertilidade, né? Ali com abordagem cirúrgica, né, poupadora de testículo, seguido por monitoramento mais rigoroso ali do crescimento e estadiamento puberal, além da administração de medicamentos antiestrogênicos, né, em caso de recorrência. Já em relação aos adenomas hipofisiários, gente, eles devem ser removidos, né, por via transfenoidal ou transcraniana, né? Tudo vai depender ali do tamanho e extensão desse adenoma. Além disso, de forma alternativa à cirurgia, pode ser usado o tratamento medicamentoso a longo prazo. Em relação aos nódulos tiroidianos, né, eles devem ser
avaliados e tratados cirurgicamente de acordo com as necessidades ali do paciente. E por último, para os chivanomas, né, é realizada cirurgia tanto para remoção de lesões primárias quanto metásticas ou os dois, né? Os dois podem estar presentes. E com isso nós finalizamos esse vídeo, né? Finalizamos também esse assunto. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal, eles estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, gente, pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então até a semana que vem. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.